Oi, boa tarde. Oi, pessoal. E aí, preparados? Oi, gente, de novo. Boa tarde. Bom, vamos lá começar, né, com a segunda etapa, então, do nosso bolo. O bolo já tá assado, ó, tô aqui com o bolinho pronto já, assadinho. A gente já vai falar sobre ele. Então, vamos falar um pouquinho. Oi, pessoal! Olá, boa tarde. Então, bom, vamos falar um pouquinho sobre o que vai ser essa live de agora. Então, estamos, né, na segunda etapa do nosso bolo. Agora a gente vai fazer recheio e cobertura. A gente vai trabalhar com buttercream hoje, pra quem tem dificuldade aí, tem dúvida. Então, ó, fica aí até o final que vai valer a pena. Estamos fazendo, né, o nosso bentozinho cake. E a gente vai falar aqui sobre o buttercream, vou explicar o passo a passo pra vocês. Vou mostrar como que eu monto, como que eu deixo ele estruturadinho aqui pra receber a nossa cobertura e decoração, pra ir na embalagem. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Então, nessa aula especificamente, a gente vai se dedicar ao buttercream, que eu vou usar ele aqui como recheio e cobertura. Então, eu vou fazer também uma geleinha de morango pra gente colocar junto, vocês vão ver que ficou bem gostoso, bem bacana. E vou aproveitar para tirar todas as dúvidas de vocês, então, sobre o buttercream que eu uso. Vamos começar falando sobre o nosso bolinho, então, e a gente passa pro buttercream, tá bem? Então, gente, aqui, ó, o bolinho já assou, tenho aqui o bolinho bonitinho, ó. E aí temos... Oi, pessoal, boa tarde. Temos algumas questões sobre este bolinho, que talvez possam surgir dúvidas aí. A gente vai cortar ele, rechear tudo bonitinho, mas primeiro eu quero falar, né, finalizar a live sobre a massa. Então, Jéssica, por que isso acontece? Por que o meu bolinho cresce no meio, estufa aqui, racha, ó? Então ele ficou com essa barriguinha aqui, né? Tá vendo? Ele não ficou retinho. Gente, várias questões podem levar o bolo a ficar desse jeito. No meu caso aqui, eu sei que duas questões contribuíram para isso. Uma delas é a altura da forma em relação à proporção de massa para o tamanho da forma. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma forma relativamente alta para o diâmetro do nosso bolinho. Então, vocês estão vendo que ele fica um bolinho muito comprido. Isso pode contribuir para que isso aqui aconteça, porque ele vai começando a assar a lateral, vai crescendo, vai assando, e o meio é a última coisa que assa. Então, ele acaba que ele dá essa estufadinha porque ele já tá com uma carga de temperatura muito alta aqui. Então, ele dá essa estufadinha. Outra questão é que aqui o meu forno, ele não diminui, então ele não abaixa para 180 graus. Eu asso os meus bolos em 240, o que é relativamente alto para bolo. Então, isso pode acontecer. Eu não considero isso um problema. Para mim, não é uma questão que seja, assim, algo problemático, sabe? Quem não gostar, pode aí, faz na temperatura mais baixinha, talvez dividir em formas menorzinhas, né? Porcionar mais essa massa. Mas assim, pra mim não é uma coisa que interfere muito. Eu só vou cortar esse topinho, alinho ele, pronto, sem problema. Pra mim não é algo que vai prejudicar o meu bolo, entendeu? É só cortar aqui, ele fica, ó, com uma casquinha bem durinha, como eu falei pra vocês. E tá tudo certo. Então, se por um acaso acontecer isso com vocês, vocês já sabem. Isso aqui é um probleminha, assim, que várias questões podem acontecer e levar o seu bolo a ficar desse jeito. Mas nesse caso aqui, principalmente a altura da forma e a temperatura do forno. Agora vamos lá desenformar ele. Então, ó, gente, saiu facinho. Ele tá bem escurinho assim por não tá com chocolate em pó. Então ele fica bem escurinho. Vou, como eu falei pra vocês, cortar o topinho do bolo só pra gente preparar ele aqui. Eu só alinho ele aqui, ó, sempre com faca de serra. Eu gosto muito, sempre usei, gente, bolo de tudo quanto é tamanho. Faca de serra, ó, pra pão. Eu gosto muito dessa aqui, ela colabora muito na desenvoltura na hora de cortar o bolo. Então, tirei esse topinho, vou deixar o topinho aqui de lado. Agora minha mesa está um pouco atolada de coisas. E pro bentô, eu gosto de fazer 2 camadas de massa e uma de recheio só. Eu não fico
inventando demais, sabe, gente? Então, quando eu faço os meus bolos, normalmente, né, em tamanhos maiores, eu gosto de usar 3 a 4 camadas de massa e as camadas intercaladas de recheio. Pro bentô, eu corto o bolinho só no meio. E tá pronto o bolo, né? A massa do bolo está preparada pra continuar. Agora a gente vai pro nosso buttercream. Oi, gente, olá, quem tá chegando agora. Gente, vamos lá então, né, pro nosso recheio e cobertura, que eu acho que é uma das coisas que vocês ficam assim mais ouriçados, porque buttercream é uma coisa que tá em alta agora, né? Então, eu vou ensinar pra vocês o meu buttercream favorito. Quem não tá acostumado com buttercream, eu já explico pra vocês que tem vários e vários tipos. Temos o italiano, temos o suíço, enfim, tem vários tipos de buttercream. Eu gosto de utilizar o suíço. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu utilizo o merengue suíço para trabalhar com ele. Então, eu já tenho aqui, eu adiantei 2 passos aqui, porque eu não vou levar vocês pro fogão comigo, então, algumas coisas tem que esfriar, então eu já adiantei essa parte, mas eu vou dar detalhes e se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Então, gente, em relação ao buttercream suíço, o que a gente faz primeiro? Como eu falei pra vocês, eu tô utilizando 2 claras de ovo, ou pra quem quiser fazer uma coisa mais regradinha aí, né, mais precisa, vocês vão utilizar 50 gramas de clara. Quem estiver utilizando também a pasteurizada, né, não quiser utilizar o ovo fresco, são 50 gramas de claras para 80 gramas de açúcar e 200 gramas de manteiga. Essa é a proporção. Então, eu coloquei as 80 gramas de açúcar, os 80 gramas de açúcar, com os 50 gramas de clara num bolzinho de metal. Então, ou pode ser de vidro ou de metal, e a gente vai levar ele pro banho-maria. Jéssica, posso esquentar ele direto no fogo, na panelinha? Não pode, senão vocês vão fazer omelete e não merengue. Então tem que ser no banho-maria, temperatura bem baixinha, esquenta a água ali. O fundo do bowl não pode encostar na água, então tem que ter uma distânciazinha. Põe o bowl em cima da panela com água e com um fouetzinho vai mexendo, ó. Vai lá, mexendo. Essas claras com açúcar vai aquecer um pouquinho, ele não pode ficar muito quente, ele vai aquecer um pouquinho só, o suficiente para derreter o açúcar. Como que vocês vão saber disso? Pega aqui, ó, dedinho e sente. Se não tiver mais nenhum grãozinho do açúcar refinado, tiver bem lisinho, já tá bom, deu. E vai fazendo, vai testando, para ele não ter perigo de cozinhar ali. Então assim, não é muito tempo, mas paciência. Não para de mexer, porque senão pode acontecer das suas claras cozinharem. Então vai mexendo porque a gente quer que isso aqui aqueça uniformemente. Então mexendo sempre, vai fazendo o teste. Pega um fiozinho, passa no dedo, vê, tá lisinho, já derreteu todo o açúcar, tá ótimo. A gente fazendo isso, pasteuriza as claras, pra quem tá usando clara fresca. O pessoal tem medo, né, de usar ovo fresco, fica com medo de que possa dar alguma coisa. Gente, nessa técnica não tem problema, porque a gente aquece as claras e derreter o açúcar ali, quer dizer que se ele tiver morninho assim, ele vai derreter o açúcar, já vai estar no ponto ideal. Então essa parte eu já adiantei, ó, tá aqui. Ele vai ficar assim, ó, vai fazer uma espuminha aqui e esse é o ponto, ó. Vocês não precisam ainda bater ele, entendeu? É só vai mexendo porque ele não pode ficar parado. Gente, nessa parte do merengue, vocês ficaram com alguma dúvida? Porque aí, daqui agora, feito isso, a gente aqueceu, dissolveu o açúcar, a gente vai levar pra batedeira. A manteiga não entra ainda. A gente vai levar só o açúcar e as claras pra batedeira. E aí vocês podem ir mandando pergunta. Eu vou ficar quietinha aqui, porque a batedeira vai fazer barulho. Mas aí vocês podem ir falando aí se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês não entenderam. Que já já eu explico tudo certinho. Só ligar ela aqui. Tá, pessoal, vamos lá. Em relação ao merengue suíço, alguma dúvida? Tudo certo por enquanto?
Ó, isso aqui leva um tempinho, mas eu quero mostrar os passos pra vocês. Ó, conforme a gente vai batendo, ele vai ficando assim, tá vendo? Ele vai esbranquiçar e o que a gente quer é fazer uma clara em neve com isso aqui. E ele vai crescer bastante, vai ficar bem firme. Leva um tempinho, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência aí. Mas é que eu não adiantei esse passo, porque eu queria muito tirar as dúvidas de vocês em relação a isso e explicar mais detalhada essa parte, porque assim, ele é muito simples de fazer. Esse butter queen é o mais fácil de trabalhar, é o mais fácil de conseguir o ponto dele, mas eu queria que vocês vissem todos esses passos. Então já sabem, se ficar alguma dúvida aí, comentem que já que eu respondo vocês. A gente só vai voltar a bater aqui um pouquinho, como eu falei, esse processo demora um tempinho, tem que ter um pouquinho de paciência. Uma vantagem da gente estar fazendo juntos aqui é que vocês sabem mais ou menos o tempo que leva pra ele ficar pronto. Eu vou conseguindo mostrar os pontos, então assim, não tem perigo de ter erro. Ó, então aqui ó, ele tá começando a chegar no ponto. Ele já cresceu um pouquinho, ele tá firminho, ó. Mas ele ainda não tá no ponto que a gente quer. Tá vendo que ele tá escorrendo? A gente ainda não quer isso, a gente quer que ele fique um pouco mais firme, então tem que bater mais um pouquinho. A Josi perguntou se pode fazer a massa do bolo com chocolate 50%, qual a quantidade, por favor. Josi, pode sim. Você pode substituir pelas mesmas 4 colheres de sopa que eu utilizei, se você quiser um bolo mais chocolatudo. O 35%, ó, ele fica assim, um pouquinho mais claro. Se você quiser, pode utilizar os 55%, que aí ele vai ficar um pouquinho mais chocolatudo, né? Um pouquinho mais escuro. Funciona do mesmo jeito. Se você quiser, na mesma proporção, você usa 2 colheres, tá bom? Ao invés de colocar 4, coloca 2. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui. Mod Mãe perguntou, é merengue ou clara em neve somente? A gente tá fazendo merengue. Aqui, o primeiro passo foi aquecer 2 claras com 80 gramas de açúcar refinado. A gente aqueceu em banho-maria até o açúcar dissolver. E agora a gente tá batendo pra fazer o nosso merengue. Então, eu vou continuar batendo aqui mais um pouquinho pra gente poder finalizar. Vocês vão ver que ele tá quase no ponto já. Vocês viram, né, o tempo que deu mais ou menos aí, são alguns minutinhos pra essa receita que a gente tá fazendo, que é pequenininha. E, ó, esse é o nosso ponto. Então, a gente tem aqui um merengue bem firme. Acho que tá dando pra ver aí na câmera o tanto que ele fica brilhante. Então, ele muda muito. E, ó, bem firme. Vocês estão vendo que tem um pico aqui, ó, de onde saiu o batedor. E, ó, um pico bem firme. Caso vocês tenham ficado com dúvida, eu tô usando uma batedeira planetária. Então, mas na mão dá certo, né? Na batedeira de mão dá certo, só demora um pouquinho mais. Aqui eu bati velocidade alta mesmo. E tá aqui, ó. Então, bem firminho. Esse é o ponto que a gente quer. Esse merengue, ele tem que estar bem, bem firme. Então, tem
paciência, se você estiver fazendo na mão, principalmente, tem um pouquinho de paciência, mas ele precisa estar nessa consistência bem firme, porque senão ele desanda. Então, temos aqui o nosso merengue já bem firme. Agora a gente vai continuar batendo em velocidade baixa e vai adicionar a nossa manteiga. Então, aqui, por enquanto, a gente só bateu as claras com o açúcar. E agora a gente vai entrar com o principal dessa receita, né? Aqui eu tenho 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente, ó. Que a gente chama de ponto pomada. Tá bem macia, né? Manteiga macia, ó. E uma coisa importante, eu estou usando manteiga sem sal, como eu falei pra vocês. Se não for uma manteiga salgada, ela tiver sal, mas não for muito salgada, não tem problema utilizar com sal, tá bom? Isso fica a gosto de vocês. Eu prefiro utilizar sem sal, que eu acho que o sabor fica mais suave, mais fácil de saborizar e tudo mais. E é importante a gente sempre ler o rótulo das manteigas, principalmente se você for trabalhar com bolo personalizado, porque algumas manteigas têm corante. Essa aqui, ela vem escrito creme de leite nos ingredientes lá, creme de leite pasteurizado, só isso. Algumas manteigas, elas vêm com corante amarelo, o que vai dificultar muito na hora de você colorir o seu buttercream, porque ele vai dar diferença, ele vai ficar mais amarelado. Se você precisar utilizar com corante azul, por exemplo, ele vai ficar esverdeado, então tem que tomar muito cuidado com isso. Nessa hora, vocês fiquem de olho e vejam ali sempre nos ingredientes se ela não tem corante. Quem quiser fazer a manteiga em casa, melhor ainda, né? Mas se vocês quiserem comprar pronta, só fica de olho. De preferência, manteiga sem sal, para ser mais fácil, principalmente para quem ainda não tá acostumado, e sem corantes. Boa tarde, gente, quem tá chegando agora, a gente tá fazendo buttercream pra fazer o nosso bentozinho cake ali, e a live vai ficar salva, tá? Então quem quiser assistir depois ou reassistir, vai ficar salva no meu perfil. Gente, eu vou voltar a bater aqui então, velocidade baixa, vou ver se eu consigo puxar a batedeira um pouquinho pra cá. Não vou conseguir porque ela grudou aqui na mesa. Mas vou adicionar manteiga ali aos pouquinhos, então. A gente vai sempre colocando assim, ó, as colheradas. Misturou tudo, coloca mais uma. Pode ser em velocidade baixinha, pra não ter perigo de sair voando tudo quanto é lá. Qualquer caso de dúvida, vai deixando aí que a gente já conversa. Já misturamos, é bom sempre dar uma limpadinha aqui na lateral, né, que a manteiga ela espalha um pouquinho. Gente, e aí, por enquanto, alguma dúvida em relação ao buttercream? Tô explicando direitinho, vocês estão entendendo tudo? Ó, gente, terminei aqui de bater na mão, tá? Daqui o nosso buttercream. Só isso. Aí, como eu falei, é opcional, mas eu gosto muito de colocar, ó, essência de baunilha, que eu tô utilizando uma colher de sopa de essência de baunilha. Pode misturar ali na batedeira, mas eu vou terminar aqui na mão mesmo. Eu gosto de finalizar ele na mão, assim, gente, com um pão duro, pra poder tirar o ar, tá? Então, as bolinhas que ficam, quando a gente bate ele na mão, assim, com o pão duro, aí fica lisinho de novo e tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse trem direito pra vocês.
Ó, gente. Tá vendo? A textura firminha e ele fica super macio, ó. É assim, pra quem não conhece buttercream, eu aconselho que pelo menos uma vez na vida vocês testem, faça, vê o que acha, porque assim, ele é completamente diferente do chantilly. Quem já fez sabe que em relação à textura, a trabalhar com ele, é tudo completamente diferente. Não tem como comparar um com o outro, sabe? E tá aqui. Nosso buttercream está prontíssimo, lindo, maravilhoso, certo? Acho que vocês entenderam tudo, né? Acho que tá todo mundo bem atento aí. Então, gente, eu vou separar um pouquinho desse buttercream pra gente fazer o nosso recheiozinho ali. É meio que de gosto essa parte, depende do quanto de recheio você quer usar. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para as coisas. Só dar uma organizada aqui. Vou tirar isso do caminho, pegar o meu potinho aqui. Então, ó, eu vou separar aqui mais ou menos no olhômetro uma xícara de buttercream para o nosso recheio. Separei aqui mais ou menos uma xícara de buttercream pro recheio. Este aqui, né, que já tá aqui prontinho, a gente vai reservar ele pra nossa decoração. Então ele eu vou deixar de ladinho, a gente não vai mexer mais. Vamos trabalhar agora só com o do recheio. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. A Lulucita perguntou qual a quantidade de manteiga que eu usei. Então, Lu, pra receita que eu tô utilizando, é uma receita pequena, tá? Eu não gosto de fazer muito. Quem quiser fazer em quantidades maiores, pode congelar esse buttercream, não tem problema. Põe num saquinho bem fechadinho, data e ingredientes, congelador, 3 meses tranquilamente. Eu não gosto de congelar, porque como eu não tô aceitando encomendas, né? Eu trabalho só com a internet, então pra mim acaba sendo muita coisa. Por isso que eu faço porçõezinhas pequenininhas. Quem quiser pode multiplicar essa receita, só fazer quantas vezes vocês quiserem para fazer mais. Então, como eu tô utilizando aqui uma receita pequenininha, eu utilizei 2 claras de ovo, ou 50 gramas, 80 gramas de açúcar refinado e 200 gramas de manteiga. Então, para cada 200 gramas de manteiga, são 80 gramas de açúcar refinado e 2 claras, tá bom? E aí, temos aqui o nosso buttercream. Agora vamos falar da outra parte do recheio. Assim, é óbvio que eu não ia colocar só o buttercream ali, né? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas a gente gosta de fazer uma gracinha a mais. Então, gente, pra isso eu vou utilizar... Aqui eu tenho como é que eu posso chamar isso? Me dá uma geleia. Gente, eu não sei, fugiu o nome do negócio agora. Mas enfim, vamos usar geleia porque eu esqueci o nome que isso tem. Isso tem um nome específico. Mas vamos usar geleia. É tipo um extrato, ó. Vocês estão vendo? De morango. E olha que coisa mais maravilhosa. Esse brilho, a textura, tudo. Esse aqui fui eu que fiz. E tem um produto que eu preciso falar pra vocês. Como vocês viram, eu tô aqui, né, com a dominha da Cacau Foods. Mas é que, gente, esse produto, pra quem não conhece, eu preciso falar dele pra vocês. Principalmente pra quem não gosta de fazer geleia em casa, que acha que dá trabalho e acaba comprando geleia pronta pra colocar no bolo. Gente, isso aqui não tem comparação. Ó, eu uso esse produto aqui, que é o Premix da Dona Jura. É um produto novo no mercado. No Brasil, só a Cacau Foods tem desse produto aqui. E ele é maravilhoso, como eu mostrei pra vocês. A única coisa que a gente precisa fazer com esse produtinho aqui é acrescentar ou a fruta fresca ou polpa de fruta batida e levar pro fogo. É só isso. Então, gente, aqui eu utilizei 100 gramas daquela polpinha quadradinha assim que a gente compra congelada, sabe? Foram 100 gramas de polpa de morango com 33 gramas deste bonitinho aqui. Então, a quantidade dele é 330 gramas, né? Que é um pacotinho desse para 1 kg de fruta. Só que eu porciono assim, porque isso aqui eu vou conseguir utilizar em 2 bentôs. Então, gente, olha aí comigo tanto que isso rende. E pode usar com qualquer fruta. Eu já usei com abacaxi, adorei, com maracujá, com banana, pra fazer tortinha folhada de banana, fica maravilhoso. Eu amo tudo que vai banana, adoro doce de banana. E fica maravilhoso, então qualquer fruta vocês conseguem. E assim, economizam gás, que vocês não têm noção.
Porque geleia a gente fica lá, né, cozinhando. Isso aqui não, é rapidinho. Você levou pro fogo, ainda mais nessa quantidade pequenininha, levou pro fogo, rapidinho ele ferveu, tá no ponto. E aí eu tenho aqui o resultado. Como eu falei pra vocês, eu porciono, então aqui eu tenho 100 gramas de polpa de fruta para 33 gramas do premix. E vou conseguir utilizar isso em 2 bentôs, então isso aqui é uma economia muito grande. Por esse motivo que eu precisava dar essa dica pra vocês, que se vocês encontrarem pra comprar, vale muito a pena, porque vai, ó, salva, viu? Então vamos lá pegar o nosso bolinho e vamos pra montagem agora, né? Então, gente, aqui eu vou pegar a minha forminha mesmo. Quem quiser pode colocar o saquinho aqui, pode colocar acetato. Eu não costumo usar, uso direto a forminha mesmo. Tirei o bolo, cortei ele e já vai voltar pra cá. Não coloco nada, porque é muito pequenininho, não vejo necessidade. Ainda mais com o buttercream, ele volta muito fácil, né? Ele sai da forminha muito fácil. Então, gente, ó, vou só fazer uma pausa rapidinho pra beber água. Tá um calor absurdo que eu tô suando. Então, gente, coloquei aqui, ó, a parte de baixo. Sabe a partezinha? Ele tá exatamente do jeito que ele assa. A bundinha dele, tá, eu coloquei aqui pra baixo. Por quê? Na hora que a gente virar ele, essa parte vai ficar pra cima, que é a parte mais reta dele. Então, essa parte vai ficar pra cima e é mais fácil da gente decorar. Coloquei o fundinho, então, aqui. A parte, né, do centro dele, que eu cortei, tá pra cima. Vamos falar sobre a calda. Boa tarde, Carla. Gente, pessoal que chegou agora, live vai ficar salva, tá? E pra quem tá acompanhando, eu também vou deixar os ingredientes na descrição. Depois o vídeo vai ficar salvo. Quem quiser reassistir, ficou com dúvida, volta e vê de novo, não tem problema. Eu quero saber se vocês estão fazendo junto comigo aí. Que teve um pessoal falando que ia fazer o bolo, que ia voltar e ia fazer junto comigo. Eu quero saber, hein? Então agora vamos falar sobre a calda. Gente, calda é um negócio muito polêmico. Não sei como que vocês lidam com isso aí, mas assim, principalmente pra gente que dá aula e tudo mais, calda é uma coisa que, olha, causa, viu? O que eu aconselho pra vocês em experiências, testes e tudo que já me aconteceu nesses anos de profissão. Não vamos inventar com calda, tá, gente? Vamos deixar pra inventar no recheio, pra inventar na cobertura, na decoração, na massa do bolo. Massa do bolo, nossa, eu saio louca criando coisa que vocês nem imaginam. Então, a massa que todo mundo ama, eu vou voltar pra ensinar pra vocês qualquer hora, a massa de cookie, que todo mundo ama. Então, vamos inventar na massa, no recheio, na cobertura, na decoração. Na calda, não. Por quê? Eu, particularmente, não gosto de calda nenhuma que vá leite. Porque nem leite condensado ou creme de leite, coisas desse tipo, porque a gente sabe que pode azedar o bolo, pode estragar o bolo e, gente, não vai ser legal, vai dar um problemão aí. Então vamos evitar usar tudo que vá leite. É uma coisa assim que a gente tem que ter uma preparação muito grande, um planejamento gigantesco de quando você vai fazer o bolo, entregar o bolo. E você tem que ficar assim, ó, esperto até com o que seu cliente vai fazer bolo. Porque juro pra vocês, tem cliente que passa com o bolo uma semana na geladeira e aí vem reclamar que o bolo azedou. Então assim, vamos tomar cuidado com caldas que vão leite. Porque, né, a gente quer evitar transtornos. E caldas que tem coisas muito fortes, por exemplo, calda que vai cravo, canela, especiarias, ou coisas que tem sabor muito intenso, a gente tem que tomar cuidado porque isso pode interferir no sabor do nosso bolo. E aí, no caso, a gente tem que estar atento às combinações e tudo mais. Tem cliente que não gosta, tem cliente que tem alergia. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar esperto. Refrigerante. Gente, só não. Só não. Assim, refrigerante é a morte. Então, não vamos usar refrigerante. Refrigerante dá problema. Excesso de açúcar. Não vamos estragar o bolo, tá? O que eu aconselho de calda pra vocês? Para cada 100 ml de água, 2 colheres de sopa de açúcar. Panelinha, leva pro fogo, deixa ferver. Ferveu, desliga o fogo, deixa essa calda esfriar. Pronto, tá feita a calda do seu bolo. É econômica, não vai ter problema de azedar o bolo, não vai interferir no sabor do seu bolo. Você não vai ter problema nenhum com essa calda e essa calda pode ficar ali 2 semanas na sua geladeira, desde que ela esteja bem fechadinha, sem contato com outras coisas, porque a água com açúcar só e estando fervida,
pronto, sabe? A gente evitou de criar transtornos e problemas em relação à calda do bolo. Então, é a calda que eu uso desde sempre, testei outras. Não vou falar pra vocês que eu nunca usei essas outras que eu tô falando. Não, eu falo pra vocês justamente os conselhos que eu dou, é porque eu já fiz. São todas coisas assim que eu já fiz, que eu sei que deu errado, que teve problema. E eu não quero que vocês passem por isso. Então, a melhor opção... A Carla falou que essa calda é vida. Exatamente, Carla. Então, assim, gente... Aguinha com açúcar, ferveu, deixa esfriar, usa à vontade. E é isso que usaremos aqui pro nosso bentô. E aí tem gente que gosta de fazer calda de chocolate. Gente, sinceramente, eu não vejo necessidade. Porque aqui, ó, já tem bastante chocolate na massa, às vezes usa chocolate no recheio. Quem quiser pode colocar cacau, tá? Aí pode ser que reduza um pouquinho o tempo de vida útil da sua calda. Mas quem quiser, na hora de ferver, pode colocar uma colheradinha de cacau. Mas não vejo necessidade. Só a aguinha com açúcar aqui tá ótimo. Como o bolinho é pequeno e a gente não quer encharcar ele, e essa massa ela já é bem úmida, tá, gente? Ela fica bem molhadinha, é bem gostosa. Pincelzinho, que é muito prático. A caldinha aqui, ó. A minha caldinha. E aí eu só vou molhar aqui, sem excesso. Não sei se eu vou conseguir pegar pra vocês aí na câmera, mas eu vou tentar. Ah, dá pra ver, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, sem calda, essa parte aqui já tá molhadinha. Viu que o seu bolo já tá úmido, ó, ele já tá bem umedecido? Pronto, já resolveu. Nessa parte de baixo, pode colocar um pouquinho mais de calda, deixar um pouquinho mais úmido. Eu vou contar pra vocês o porquê já já. Aqui pode dar uma caprichadinha a mais, mas mesmo assim, gente, não despeja a água aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Ó, bem molhadinho, bem úmido. Tá aqui. Por que que nessa parte aqui não precisa molhar tanto, né? Aliás, essa parte aqui a gente molha aqui um pouquinho mais e essa parte não. Porque essa parte aqui, ela tá pro fundo, molhei aqui. Essa aqui, antes de colocar aqui, eu vou molhar ela aqui, coloco aqui e molho em cima, entendeu? Então a gente vai, como é um bolinho que fica mais grosso, a gente vai molhar as duas partes. Nessa aqui, não precisa, colocou aqui no fundo, molha bastante. Porque a gente quer que evite também, eu não faço igual com essa parte, né, de molhar os dois lados, porque eu quero evitar que fique com muita umidade essa parte que eu vou colocar a cobertura. Então, isso aqui evita, né, como eu tenho aqui aquela casquinha de baixo que eu não tirei, isso evita que o bolo fique extremamente encharcado. Então, na hora que eu for colocar a cobertura, não vai ficar com aquela cobertura deslizando ali, saindo, porque o bolo tá muito molhado. Então, a calda, ela vai ficar retida aqui na minha massa do bolo. Show? Então, agora vamos lá. Deixei meu bolinho aqui de lado. Tenho aqui aquele meu buttercream que eu reservei. Vou pegar metade da minha geleia feita com o premix. E vou colocar direto aqui. Ó, tá aqui. Vou pegar a colher aqui mesmo pra mexer. Só que ao invés da gente mexer isso aqui até misturar, a gente vai fazer uma graça. Que é aí que vai dar o negócio, entendeu? Ó. Então eu mexi um pouco só pra misturar mais ou menos. Então, gente, na hora que você der ali a garfada pra comer esse bolo, vem um pouco do buttercream natural, né, com a essência de baunilha, vem um pouco da geleia de morango sem estar misturada e vem um pouco do buttercream misturado com o morango. E quem tiver dúvida, quiser saborizar o buttercream, o premix, essa geleinha também resolve, é só usar em porções menores ou então usar a essência ou colocar o chocolate em pó ali. Agora a gente bota o nosso buttercream aqui. Coloquei ele aqui na forminha. Vou dar uma espalhadinha. Tenta não espalhar muito, como eu falei pra vocês, pra não misturar. E tá aqui, ó. Então, vocês estão vendo, ele fica tipo um sorvete. Porque aí fica a parte só de baunilha. Aqui, ó, tem algumas partes que fica só a geleia e algumas partes ele tá bem misturado. Então, isso aqui fica um sabor, assim, incrível. E agora a gente vai pegar outra partezinha do nosso bolo. Vou pegar essa parte que vai entrar em contato com o recheio.
Vou molhar ela com um pouquinho da calda. Nessa hora que não precisa molhar muito, só o suficiente pra umedecer o bolinho. E com o pincel é bom, gente, que a gente tem um controle muito grande. Coloquei aqui na forminha. Vou apertar. Até ficar da altura da forma. Já adianto pra vocês que aqui, como eu coloquei bastante recheio, pode ser que eu precise cortar ele na hora de embalar. Depois a gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar pra vocês como que eu embalo e tudo mais. Pode ser que a gente precise tirar uma camadinha de bolo, porque eu coloquei bastante recheio e essa altura aqui, ela é muito pra aquela forminha que eu mostrei a embalagem que eu mostrei pra vocês na live do bolo. Então ela acaba sendo muito alta, a gente vai ter que tirar um pedacinho, mas aí ele estando gelado eu mostro pra vocês como que eu faço isso. Pra finalizar, parte de cima, mais caldinha, só o suficiente também pra umedecer, não vamos encharcar o bolo, porque assim o bolo ele vai ficar bem úmido, mas ele continua estruturado, bonitinho ali, e a gente não vai ter problema, principalmente pra decorar. Ainda mais com um bolinho pequeno, às vezes ele dá um trabalhinho. Então, gente, ó, tá aqui, deixa eu só passar um paninho aqui na minha pizza. Eu faço uma sujeira, uma bagunça. Gente, tá aqui, ó. Resultado desta live, então, bolinho montado. Eu vou passar um plástico filme aqui por cima dele e vou levar ele pra gelar. Que horas são agora? Deixa eu só ver aqui. São 5h40. Vou levar ele pra gelar até a nossa live das 8, onde a gente vai decorar esse bolo. Então, o que a gente vai fazer? Cobre, deixa ele umas 2, 3 horas na geladeira, pra esse buttercream firmar bem. Se vocês estiverem com pressa, assim, um truquezinho de pessoa que já correu muito com bolo, pode levar pro congelador, tá? Eu não vou julgar vocês, não. Pode levar pro congelador, meia horinha ali, pronto, não deixa o bolo congelar, mas meia horinha resolve. Como a gente tá com tempo, eu vou decorar o bolo só às 8 com vocês, então eu vou cobrir ele com plástico filme, levar pra geladeira, deixar ele descansar na geladeira até às 8. Então vai dar umas 2h30 aí. E esse foi o resultado. Bolinho já recheado, prontinho pra ir pro congelador. O nosso buttercream lindão. Gente, o buttercream eu não vou levar pra geladeira, tá? Aqui tá um calor absurdo, mas eu vou deixar ele fora da geladeira, porque aí ele fica assim bem macio pra gente poder usar depois. Porque se eu levar ele pra geladeira, ele vai endurecer, aí não vai dar tempo do negócio funcionar. E a nossa geleinha que foi usada também no recheio, que eu fiz com o premix e polpinha de morango. Gente, foi isso, essa live de agora da montagem do nosso bolo e do buttercream. Vocês ficaram com alguma dúvida? Vamos aproveitar para tirar essas dúvidas agora. E quem ainda não votou, gente, dá uma passadinha lá nos meus stories, que eu coloquei uma votação lá pra decoração do bolo. Então, se vocês ainda não foram lá votar, vai lá me falar que bolo que vocês querem ver, porque a gente vai decorar esse bolo aqui com um bentozinho, né? Aqueles desenhos do... acho que é Flurk que chama, que tá na moda agora. A gente vai decorar ele e aí eu vou ensinar o modelinho pra vocês. Coloquei 2 opções pra vocês verem. Então, gente, acho que ficou tudo belezinha, né? Ó, teve bastante gente agora, hein? Então, gente, foi isso. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, me mandem. A gente vai esclarecer depois. Espero vocês às 8 horas da noite pra nossa última live do bentozinho, pra gente poder decorar ele. A gente vai cobrir, decorar, embalar. Vai ser bem legal. E aí a gente tira todas as dúvidas de vocês em relação a colorir o buttercream, que a gente vai fazer isso também. E vamos que vamos, né? Que tem mais uma ainda pra maratona de hoje. Gente, muito obrigada pela companhia, por vocês estarem aqui, né? Mais essa live. Vejo vocês às 8. Um beijão e até já!